E aí pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos falar do exame físico do tórax. É importante vocês acompanharem também as leituras que estão sendo enviadas para vocês e os exercícios e todo o material que a gente está passando aí semana a semana para vocês, tá? Para que quando a gente voltar a gente consiga fazer as práticas aí com o mínimo de perda possível. Eu também estou disponível para vocês aí no aplicativo, tá? Mas por hora continuaremos trabalhando assim. Nesse vídeo eu deixarei alguns links também na descrição do vídeo para vocês observarem os tipos de respiração, tá? Vídeos que já estão postados aí na internet, vocês poderão observar os ritmos respiratórios. Vamos à aula. Olá pessoal, essa é a nossa aula do exame físico do tórax e o complemento dessa aula ocorrerá em laboratório. Em tempos de corona, trabalharemos assim até podermos sanar todos esses problemas, mas as dúvidas deverão ser enviadas para mim via aplicativo e as práticas ocorrerão, obviamente, após todos esses transtornos que estamos passando momentaneamente. Vamos à aula. O exame físico do tórax ele compreende a avaliação de algumas estruturas das mamas, que nós não veremos nessa aula, veremos quando formos falar de toda a parte ginecológica feminina, introduziremos as mamas neste tema para esta aula não ficar tão longa. Os pulmões, obviamente, coração e mediastino, a caixa torácica, na caixa torácica é avaliado a pele, tecido subcutâneo, linfônodos, panícula adiposo, musculatura, sistema vascular superficial, os ossos e cartilagens. Aqui usamos as 4 técnicas para avaliação: a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Detalhe, na anamnese, que nós vamos falar da parte respiratória, nós temos algumas queixas que são comuns. Dispneia, tosse, expectoração e a hemoptise. A gente vai falar um pouquinho disso daí, mas são as queixas mais comuns que vocês vão encontrar na hora da anamnese, principalmente da parte respiratória. Principalmente não, da parte respiratória, as queixas mais comuns. Dispneia é a dificuldade respiratória e é um sintoma subjetivo do paciente. O paciente chega relatando uma dificuldade respiratória, é necessária uma avaliação mais criteriosa, que realmente ele pode estar com dispneia ou ele pode estar relatando algo que ele está sentindo que para ele é uma dispneia. Então é importante a avaliação no sentido da subjetividade para o paciente. O paciente também pode relatar para você a questão de dispneia, como sufocamento, falta de ar, aperto no peito, perda do fôlego, respiração curta. O paciente pode relatar desta maneira para você. Então, ficar atento aí na maneira com que o paciente relata isso para você. Ela deve ser classificada na hora da avaliação em dispneia de pequenos, médios e grandes esforços. Aí vai depender do relato do paciente, porque a dispneia também vai variar aí as suas causas. Então é importante fazermos essa avaliação. A tosse. A tosse é uma resposta reflexa a uma irritação na região da laringe, traqueia,
ou brônquios, né? Ela pode ser causada aí por diversos fatores inflamatórios, fatores mecânicos, fatores químicos, fatores térmicos. Então, vários fatores podem causar a tosse. É importante a gente saber com relação à tosse. Tempo, quando começou essa tosse, frequência, né, se é o tempo todo, se ela é intermitente, a intensidade dessa tosse, período do ano, né, a gente sabe que em alguns períodos do ano as doenças respiratórias são mais comuns. Se isso acontece de dia, acontece de noite, se ela é dolorosa ou não, se ela é produtiva ou ela é seca, se ela tem algum alívio e como ocorre esse alívio, né? Se o indivíduo está exposto a algum agente, por exemplo, né? Indivíduos que fazem trabalho com pesticidas, por exemplo, podem ter tosse por um mau uso de EPI, por exemplo. Indivíduos que trabalham com poeira podem ter tosse por conta da poeira que estão expostos no ambiente laboral. A expectoração. A expectoração, normalmente nós produzimos uma quantidade de muco diariamente, isso é normal, né? Mas algumas doenças podem aumentar essa produção de escarro. Né? A gente precisa avaliar aí quanto ao início, quando isso começou, a frequência, a coloração, que conforme a mudança aí de cor dessa expectoração, isso pode estar ligado a alguns problemas específicos. Quanto ao odor, a quantidade, a gente deve quantificar isso, né? E quanto à posição, e a posição aqui está relacionada à posição que o indivíduo está. Né? Se deitado aumenta, se deitado diminui, se sentado aumenta ou diminui. Então, ficar atento a essas questões também. Hemoptise. O que é hemoptise? É a expectoração de sangue pela boca. Né? E aí ela pode vir de vários lugares. Ruptura de vasos brônquicos, ruptura de capilares, transsudação de sangue, né, pelos alvéolos, e tem várias causas, né, tuberculose, neoplasias, bronquiectasias, edema agudo de pulmão pode acontecer também, uma situação bastante grave que a gente atende na urgência. E é importante a gente diferenciar os tipos de sangramento. O indivíduo pode ter uma rinorragia. O que é isso? Sangramento nasal, e eventualmente esse sangue ser deglutido e sair pela boca. Né? E aí vai sair junto com o sangue do nariz e da boca. A hematêmese, que é o vômito com sangue, né, e ele tem uma cor de borra de café, ele é mais escuro, né, porque está junto com as secreções intestinais, e também o sangue vivo. Né, sangue vivo, o indivíduo pode ter aí uma hemorragia digestiva alta, por exemplo, né, que não está diretamente relacionado às questões pulmonares. E a gente pode ter o sangue com espuma. Né? Um edema agudo, a característica do edema agudo é o sangue com espuma. A gente pode ter outros achados aí também, né? A dor torácica, né? Que ela pode ter relação pulmonar, tosses muito fortes, pneumonias muito fortes, pode ocorrer essa dor no indivíduo, né? Ou cardíaca. Então, a gente deve avaliar sempre aí essa questão, se ela é de causa pulmonar ou causa cardíaca. Aí os caminhos para o tratamento do indivíduo, para o cuidado do indivíduo são diferentes. A rouquidão também. Né? O indivíduo rouco, né? Ele me dá informações através dessa informação também. Em geral,
ela está ligada a alterações na laringe ou nas cordas vocais desse indivíduo. Anatomicamente, a gente tem a posição aí dos nossos pulmões, lembrando que o pulmão do lado direito ele tem 3 lobos, né? E o pulmão do lado esquerdo 2 lobos, né? Para a gente fazer a ausculta, fazer a nossa percussão, nossa palpação, a gente precisa lembrar de onde estão as coisas aí agora. Na parte inferior ele é limitado aqui pelo diafragma, né? Em cima pela própria caixa torácica. É importante nós guardarmos esses marcos anatômicos para que a gente consiga se localizar na hora do exame. A gente tem aqui lateralmente, a gente tem 3 linhas que demarcatórias, anatômicas para o exame. A gente tem a linha axilar anterior, a linha axilar média e a linha axilar posterior. Na parte posterior, nós temos 2 linhas. Nós temos a linha escapular e a linha médio espinhal. E na parte anterior, na parte da frente aqui, nós temos a linha médio external, a linha hemiclavicular e a linha axilar anterior, que é a mesma da primeira imagem aqui. Importante a gente guardar esses nomes para na hora de fazer as anotações, fazer os exames, para a gente identificar a localização correta das coisas. Aqui a gente tem uma outra imagem que mostra, que dá um detalhe um pouco maior do posicionamento do pulmão relacionado às linhas que nós vimos agora, tá? Para a gente ter noção do que nós estamos, o que tem embaixo de cada linha na hora da avaliação. Começamos pela inspeção, e na inspeção a gente avalia a forma do tórax, a pele, e na pele a cor, a hidratação, cicatrizes, lesões, os pelos e a sua distribuição, circulação colateral e abaulamentos e retrações. Quanto à forma, a gente pode ter um tórax normal, um tórax em barril. O tórax em barril está bastante ligado a efizema, por exemplo. Um tórax cifótico, está ligado a tuberculose, neoplasias e anomalias. O pectus scavatum, que está bastante ligado ao raquitismo. E o pectus carinatum, que está ligado ao raquitismo, e ele pode ser congênito também. Aqui nós temos algumas imagens, né, dos tipos de tórax que nós vimos, né, o escoliótico, né, o pectus scavatum, pectus carinatum. Então, nós temos tórax em barril, nós temos as imagens de como você vai encontrar a forma desse tórax na sua avaliação. Também fazemos a inspeção dinâmica, fazemos a inspeção estática e fazemos a inspeção dinâmica. Na inspeção dinâmica a gente vê o tipo respiratório, o ritmo respiratório, a frequência respiratória, a amplitude dessa a respiração, a expansibilidade pulmonar e a presença ou não de tiragem intercostal.
O tipo respiratório, ele pode ser costal superior e tóraco-abdominal, que é predominante no sexo feminino. O tipo respiratório é a maneira com que o indivíduo vai respirar. Se a gente observar uma mulher respirando e um homem respirando, a maneira com que eles usam a musculatura é diferente. Se eu pegar um bebê, por exemplo, ele vai ter uma respiração tóraco-abdominal. A respiração em bebê ela é predominantemente abdominal. Tanto é que, para facilitar a nossa vida, na hora dessa avaliação da respiração no bebê, a gente vai contar, por exemplo, as frequências respiratórias, não olhando para o tórax, mas para o abdômen do bebê. A gente tem os ritmos respiratórios, e os ritmos respiratórios, cada um deles estão ligados a alguns tipos, de situações clínicas. Eu vou deixar links de vídeos, de outros vídeos que já possuem os tipos de respiração, para vocês observarem com mais cuidado como ocorrem essas respirações. O que nós vemos aqui são representações gráficas dos tipos de respiração, que elas podem se apresentar. Pode apresentar ritmo de Chine-Stokes, ritmo de Biot, ritmo de Kurzweil, respiração suspirosa, a dispneia. Então, eu vou deixar os links para vocês acompanharem. Eu acho que fica mais significativo para vocês observarem cada uma delas. Quanto à amplitude, elas podem ser classificadas aí como respirações profundas, que pode ser essa respiração aí, a amplitude pode mudar, pode aprofundar essa respiração aí, como esforços e emoções, por exemplo, e respiração superficial. Respiração superficial, no momento do sono e do repouso, é comum o indivíduo ter uma respiração mais superficial, e está tudo certo. Quanto à frequência respiratória, ela pode se apresentar, o indivíduo pode se apresentar como eupneico, que é uma frequência, a frequência respiratória normal, aí, entre 12 e 20. Você pode encontrar aí nos livros também entre 16 e 20 também. Você tem a taquipneia, que é a frequência maior que 20 respirações por minuto. Esforço, emoções, febre, lesões pulmonares podem aumentar isso. A bradipneia, que é a frequência menor que 12 respirações por minuto. Então, sono, lesão cerebral, intoxicações, depressão do centro respiratório podem provocar a bradipneia. E temos a apneia, que é a ausência dos movimentos respiratórios. Além disso, a gente ainda tem a tiragem intercostal, que é uma situação clínica grave. Também vou deixar um link na descrição desse vídeo aí para vocês fazerem a observação dessa questão. É importante observar que essa criança, principalmente, ela vai apresentar algumas características. A tiragem intercostal é isso aqui que nós estamos vendo, é a retração external, e quando na inspiração é possível se ver todos os ossos da costela.
Mas junto com isso, no caso da criança, nós vamos ver batimento de asa e nariz, né, e gemido nessa criança. Mas a tiragem é a retração da musculatura até o ponto de se ver a ossatura das costelas, né, e a retração external conjuntamente. Também uma outra característica de pacientes com problemas pulmonares é o baqueteamento digital. Os dedos se deformam, né, por conta da alteração no consumo de oxigênio, né? Indivíduos com DPOC grave costumam ter este sinal. Então, os sinais pulmonares nem sempre, não só estarão no pulmão, mas estarão também em outros locais. Cianose de extremidade, nós vamos ver um dos sintomas aí do indivíduo com problema pulmonar, por exemplo. E este aqui é um sinal que ele não está no pulmão, mas ele já me diz que esse indivíduo tem um problema pulmonar grave. Tá? Na palpação, nós vamos avaliar a estrutura da parede torácica, avaliando pele, tecido subcutâneo, músculos, cartilagens e ossos. Avaliamos também a expansibilidade ou mobilidade, né, desse tórax, né, verificando aí nos ápices do pulmão e nas bases do pulmão bilateralmente, né, para a gente ver a simetria dessa expansibilidade torácica. O pulmão ele precisa trabalhar simetricamente. Também avaliamos o frêmito tóraco-vocal, né, que é uma vibração percebida pela mão de quem vai examinar. É o famoso 33 que nós pedimos para o indivíduo falar. O que eu quero avaliar isso? Aí nessa situação, vou verificar a intensidade desse frêmito. Né? Quanto maior a intensidade, quanto mais eu perceber, melhor é a questão pulmonar desse indivíduo. Indivíduo com muita secreção, por exemplo, ele não vai ter um frêmito muito bom, vai ter um frêmito menos perceptível. Na percussão, nós precisamos observar o que nós estamos percutindo para entender o som que nós estamos ouvindo. Então nós temos na região dos pulmões som claro pulmonar, só tem ar lá dentro. Na percussão sobre o coração, nós vamos ter massa e cis, assim como na região do fígado também, né? Que as costelas vão vir até aqui embaixo, né? Sobre o fígado, vão cobrir o fígado aí. Então é importante nós observarmos o que nós estamos percutindo. Pulmões, som claro pulmonar, região do coração, região do fígado, sons maciços. O estômago, ele toma uma pequena parte dali da região das costelas, fica essa região aqui do espaço de Traub, ele fica bem na região hemiclavicular, médio clavicular do indivíduo. Vamos ter som timpânico nessa região, porque eu tenho ar aqui dentro também. Na ausculta, nós temos sons que nós vamos perceber ao utilizar o esteto. Serão esses que estão aí na tela, né? O som traqueal, que nós vamos perceber a passagem do ar passando
pela traqueia, o som bronquial, que é o som, é a passagem do ar pelos brônquios, o murmúrio vesicular, que é o turbilhonamento do ar dentro do próprio pulmão. Esses são os sons normais. Também temos os sons anormais. Que tipo de sons anormais nós temos? Estertores finos. Os estertores finos parecem cabelos esfregando no outro, ou velcro. Algumas literaturas trazem como uma abertura de velcro. E eles estão ligados à congestão pulmonar, líquido no parênquima pulmonar. Pneumonia é um caso que nós vamos ter estertores finos. E o estertor grosso nós vamos ter, por exemplo, na bronquite e nas bronquiectasias, por exemplo. Além disso, nós temos os roncos e os sibilos. Qual a diferença entre um e outro? O sibilo é aquele som que talvez vocês até tenham ouvido, é o som do indivíduo com asma, que às vezes de longe você ouve. Algumas pessoas citam como chiado de gato, só que é o som passando dentro dos canais respiratórios, traqueia e brônquios, com eles estreitados. Então ele vai dar um som bem fino. E os roncos é a mesma situação, porém agora eu tenho secreção associada. Então eu tenho estreitamento do conduto associado à secreção. Além disso, nós temos o estridor, que ele acontece na inspiração na região da laringe e da traqueia, comuns em estenoses, indivíduo olhou um corpo estranho, por exemplo, câncer, indivíduo teve um câncer nessa região, também poderá ter estridor. Esses são os locais de ausculta que nós vamos treinar no laboratório. Esse é o caminho que o esteto deverá fazer para a gente observar os sons, sons traqueais, sons bronquiais, os murmúrios vesiculares, de ápices e bases, e nas costas a mesma coisa. Vou procurar começar nos ápices, vou fazendo esse desenho aqui nas costas do paciente. Começo nos ápices, termino nas bases. Vou começar ouvindo lá em cima, e vou terminar na parte inferior. A parte de trás pegamos mais a questão do próprio pulmão, vamos ter murmúrios vesiculares nessa região toda. E é importante nós ouvirmos corretamente, escrevermos o que nós estamos ouvindo em cada ponto desse daqui. No tórax ainda temos o coração, onde está o nosso bom e velho coração. É importante nós relembrarmos aí as estruturas, as válvulas, os vasos que aqui estão, para a gente saber o que nós vamos ouvir logo mais à frente. O posicionamento do coração, na região do mediastino, ele fica ligado aí, bem ligado aí ao pulmão. Então é importante sabermos exatamente o posicionamento do coração para sabermos o que nós vamos procurar. O exame do coração ele vai compreender a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta também. A palpação, nós vamos palpar principalmente o ictus
cordes ou choque de ponta, né, do ápice do coração, né, da maneira com que está na foto, com os 2 dedos. Né. Ele, em situação normal, nós vamos encontrar o ictus cordis entre o 4º e o 5º espaço intercostal. O paciente também pode ser avaliado em decúbito lateral, o que pode facilitar aí a percepção do ictus. Tá? O deslocamento aí, do ictus, ele pode indicar para a gente, por exemplo, uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, uma doença de Chagas, por exemplo. O posicionamento do ictus ele vai se deslocar. Aí a gente avalia por polpa. Né? Cada polpa nós consideramos 1 centímetro. Em geral, o ictus será percebido com entre 2 e 3 centímetros. Entre 2 e 3 dedos é o normal. Temos aí os locais onde faremos a ausculta. A ausculta existem os focos, né? E esses focos são para auscultar fazer a ausculta dos focos cardíacos. Cada foco cardíaco desse aqui, ou melhor, desculpe, a ausculta das válvulas cardíacas, do funcionamento, do trabalho das válvulas cardíacas. Então, cada foco desse aqui, ele designa o local de um foco de uma válvula. Então, nós temos aqui o foco aórtico, onde eu vou auscultar o trabalho da válvula aórtica. Nós temos o foco pulmonar, onde nós vamos fazer a ausculta da válvula pulmonar. Nós temos o foco tricúspide, onde nós vamos ouvir a válvula tricúspide, e o foco mitral, onde nós vamos ouvir a válvula mitral. Que nós vamos escutar aí? As bulhas cardíacas. As bulhas cardíacas é a abertura e o fechamento de cada uma dessas válvulas. A primeira bulha, o primeiro som que vai ser ouvido, né, será o das válvulas tricúspide e mitral, o que nós consideramos a bulha 1. Normalmente são sons mais agudos. Sons mais agudos, som mais agudos é considerado a B1, a bulha 1. E a bulha 2 é o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, são as maiores, portanto são sons mais graves que nós vamos ouvir nesta região. Também avaliamos algumas outras coisas. É importante a gente avaliar o ritmo. E o ritmo ele é ditado pelo nó sinusal ou nó sinoatrial, né, de onde vai iniciar toda a descarga elétrica para o restante do coração. Então é importante a gente relembrar essa questão para a gente entender bem o que nós vamos perceber depois na hora de avaliar o ritmo. Nós avaliamos também a frequência cardíaca do indivíduo, né, e a frequência normal aí do indivíduo é o número de batimentos por minuto. No ritmo, que nós falamos um pouquinho dele, nós podemos avaliá-lo como ritmo sinusal, que eu vou ter uma frequência cardíaca normal. Eu posso ter um ritmo aumentado, que nós denominamos taquicardia, uma frequência maior do que 100 batimentos. Eu posso ter uma bradicardia, que é uma frequência menor do que 60.
Tá? Lembrando que na avaliação do ritmo, eu olho se esse ritmo ele tem consistência, se ele se mantém o mesmo ritmo. Ele pode, aqui nós podemos verificar, por exemplo, a questão de arritmias, que será avaliado. Como é que eu vou identificar qual tipo de arritmia que nós vamos ver aqui? Através do eletrocardiograma. Aqui eu tenho alguns exemplos. No canal aí, se vocês quiserem dar uma olhada, tem uma aula de eletrocardiograma, se você quiser dar uma olhada. Nós falaremos disso mais adiante, a respeito da avaliação do eletrocardiograma. Então é importante, neste momento, só entendermos isso, mas depois vamos falar do eletrocardiograma logo a seguir. Lembrando que na avaliação, algo que eu não falei, também na avaliação da ausculta cardíaca, né, é lá que nós vamos verificar sopros, por exemplo, nesse paciente. Né? Então, nós conseguimos perceber sopro nesse paciente fazendo ausculta. Né? O que é o sopro? Na hora que essa válvula fecha, ela não se fecha completamente e uma parte do sangue que está na câmara inferior, em um dos ventrículos, ele retorna para o ventrículo, para o átrio superior. Vamos imaginar aí que estamos dentro do ventrículo direito, né, e a válvula não se fecha adequadamente. Esse parte desse sangue retorna para o átrio e é possível ouvir o retorno desse sangue. Isso pode acontecer em qualquer uma delas. Né? Então, observamos aí também. Tá? Finalizamos nossa aula. Importante ler o material, capítulo que foi designado. Vocês já fizeram as atividades. É importante acompanhar tudo por aqui para quando a gente chegar na prática a gente estar afiado. Um abraço a todos.